E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Arouca. Para quem não sabe, eu faço doutorado em matemática e neste vídeo eu quero falar um pouco a respeito do curso de matemática. Para aquelas pessoas que querem cursar alguma coisa de exatas, mas não sabem o que, ou para aquelas que já estão cursando exatas, porém não estão se identificando com o curso. Querem fazer alguma coisa na área de exatas, mas não se identificou com algum curso específico. E neste vídeo eu vou falar para você porque talvez o curso de matemática seja o seu curso e você nunca levou em consideração. É comum se sentir confuso, não saber o que escolher, principalmente se você estiver em ensino médio, é a época mais difícil. Até o terceiro ano do ensino médio eu não sabia o que eu queria, só fui descobrir na metade do ensino médio, que foi quando eu descobri realmente um amor pela matemática e decidi que iria estudar para passar na federal, para cursar matemática. Não era nem outro curso, nem engenharia, nem física, nem computação, apesar de que as pessoas falavam, você tem que fazer X, Y, Z para ganhar dinheiro, tal curso não é tão bom e tal. Eu não queria saber de nenhuma dessas considerações, o que eu queria era matemática e eu estava decidido a respeito disso. Mas por que demorou tanto tempo para eu ter certeza da matemática? Porque esse curso não é divulgado. Eu não tinha consciência antigamente que o curso de matemática existia. Para mim só existia matemática licenciatura. No sentido de só tinha como seguir a carreira de virar professor de colégio ou de cursinho em matemática. Que, não menosprezando, é uma carreira belíssima, é muito difícil. Na verdade, pode ser até mais difícil ensinar matemática para pessoas mais jovens do que ensinar para pessoas que têm um nível de abstração grande, como na faculdade. Então, é belo demais quem faz matemática para ensinar em ensino fundamental, ensino médio, em cursinho, mas não era o meu interesse. Eu não queria ser professor de colégio e para mim só existia isso daqui. Não existia uma carreira, não existia uma progressão no universo da matemática. Então, para mim, nessa época, só tinha como ser professor de matemática e tudo que indicavam no colégio era direito, medicina e engenharia. Era basicamente isso. Então, eu tinha assim em mente que se fosse para exatas eu iria para engenharia. E eu me identificava muito com a área de exatas. Era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de estudar matemática, física. E passou um tempo e eu passei a gostar de química também. Então eu queria algo nessa área. Só que sempre falavam que esse curso era bom, direito, medicina com certeza, conta dos salários e engenharia. Então, por um tempo, os 3 primeiros meses do terceiro ano do ensino médio, eu fiquei interessado em medicina, muito encantado mais pela possibilidade de ganhar bem. E pensava também em engenharia, porque eu era de exatas e era o único curso que, assim, pelo que eu via na época, era o curso que dava dinheiro. Mas eu fui fazendo algumas pesquisas, fui tentando encontrar o que é que eu queria realmente ser. Dei algumas aulas na época de matemática para colegas mesmo, corrigindo lista de exercícios também em sala de aula e vi que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria matemática, eu queria ensinar matemática, só que eu queria além. E daí eu descobri que existia uma carreira mesmo em matemática, que você podia fazer matemática pura, estudar matemática bacharelado, que é o que eu tinha mais interesse, depois ir para mestrado, ir para doutorado, fazer pesquisa em matemática, ensinar em universidade. E daí eu fui me encantando e decidi que iria estudar para passar no vestibular em matemática. E ao entrar no curso de matemática, eu me surpreendi positivamente, gostei muito. Primeiro semestre eu tive que estudar bastante, claro, porque eu não estava adaptado a essa rotina de estudo. No colégio que eu estava as coisas eram um pouco mais fáceis
E quando eu cheguei numa federal de matemática, exigiu um nível um pouco maior de dedicação, mas nada que o estudo realmente não resolvesse. Então, já na primeira semana de aula, o professor veio com a ideia de falar: ah, você sabe se o zero é único? Existe um único zero? Ah, considere um zero linha. Será que esse zero linha é igual ao zero? Então, isso aqui trouxe um nível de abstração assim para mim que eu olhava e, velho, qual o sentido disso? Como assim existe um único zero? E aí depois você vai estudando matemática, você vê que tem a ideia de elemento neutro e você trabalha com alguns grupos e precisa verificar se esse elemento é único e coisas assim. Então, mas já de início, assim, isso foi algo que me assustou, mas me causou interesse. Ele trazia várias curiosidades a respeito da matéria que a gente estava vendo na época, que foi Fundamentos de Matemática Elementar 2. E a partir daí eu fui desenvolvendo mais interesse pela matemática e tendo a certeza realmente que eu estava no curso certo, porque eu queria ver só matemática. Eu não queria misturar as coisas, eu não queria fazer engenharia, que ia pegar várias outras matérias a respeito de várias outras coisas, ia ficar vendo algo mais com respeito à aplicação no mundo real, em algum contexto. Eu não queria isso, eu queria matemática pura. E eu encontrei isso no curso de bacharelado de matemática. Apesar de que o curso de licenciatura, ele também é um curso muito bom, a diferença é que você, sei lá, a partir do quinto semestre, então quando você chega no quinto semestre, licenciatura vai por uma linha e bacharelado vai por outra. Bacharelado se aprofunda mais, pega algumas matérias um pouco mais específicas e licenciatura fica mais no campo da educação mesmo. Mas se esse é o interesse, também é um curso legal. Eu até já pensei em fazer os dois, mas acabei decidindo fazer só o bacharelado mesmo. Certo, mas vamos lá. Por que o curso de matemática talvez seja um curso para você que tem interesse em exatas? Primeira coisa que eu quero saber de você. Você gosta de saber o porquê das coisas? Você gosta de saber o que é que está por trás, o que é que tem por trás de alguma fórmula? Como é que você encontra o volume de uma esfera, de um cilindro? O porquê das coisas mesmo. Tem coisas que você viu lá no colégio, por exemplo, a raiz de uma equação quadrática. Beleza, você calculou delta, você lembra lá que delta é b ao quadrado menos 4ac, e você calculava as raízes dessa forma, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. E achava as duas raízes da equação. Certo, mas por quê? O que é que tem por trás disso daqui? Por que as raízes são calculadas dessa maneira? E por que esse nome raízes da equação? Então, assim, o curso de matemática, ele te dá o porquê das coisas. Você vai ver demonstrações, você vai aprender a demonstrar porque algo é verdade. Aqui eu te dei um exemplo simples. O curso ele não se limita a ficar no ensino médio demonstrando as coisas que tem lá no ensino médio, ele vai muito além. Porém, ele também demonstra muitas das coisas que você viu lá no ensino médio. Por exemplo, deixa eu pegar um livro aqui de geometria plana para você ter uma ideia. Você lembra, aposto que você lembra do Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, mas você já se perguntou por quê? E aqui está a prova. Aqui é um livro de geometria plana. Isso aqui a gente estuda no primeiro semestre de matemática. Só que a gente estuda de um ponto de vista diferente do colégio. Lá no colégio a gente pega esse livro para... Esse livro não, a gente estuda geometria plana para aplicar fórmulas. Calcule a área do triângulo, calcule a área do quadrado, do trapézio e assim por diante. Aqui a gente vai provar os resultados. A gente vai entender o porquê, o que é que está atrás das coisas. Então já no primeiro semestre você vai ter um pouco de choque ao sair do ensino médio, porque você vai
ter que aprender a ler demonstrações, entender o porquê das coisas. E os exercícios do curso são todos de demonstrações. Você vai ter que demonstrar as coisas, provar matematicamente, não ficar fazendo cálculos. O que é diferente de um curso de engenharia. O engenheiro, ele não prova as coisas matematicamente, porque não faz sentido para a engenharia. Inclusive, é até uma brincadeira que tem lá na faculdade. Eu lembro que eu já conversei com colegas engenheiros que falavam, velho, quando o professor matemático quer ficar provando as coisas, a sala já fica estressada. Porque todo mundo quer aplicar, quer a fórmula para aplicar. Então, se você gosta das coisas mais prontas, se você gosta de aplicações, talvez o seu curso não seja matemática, seja engenharia ou até física. Apesar de que a física ela se aprofunda muito no estudo daquilo que ela se propõe, né? Então, não sei, você quer estudar ondas, beleza, você vai entender tudo que tem por trás daquilo ali, porém utilizando ferramentas matemáticas, onde eles não vão provar essas ferramentas matemáticas. Eles vão apenas assumir. Quem prova as ferramentas matemáticas são os matemáticos. Quem sabe o que está por trás da matemática são os matemáticos. Então, se você gosta de saber o porquê das coisas, você tem que ser matemático. Então, por exemplo, Teorema de Pitágoras. Você tem aqui a prova do teorema. Olha como é curta, né? É esse pedaço aqui, mas isso daqui. Claro que você construiu toda uma base antes, né? Para chegar a entender essa demonstração. Viu semelhança de triângulos, né? Que se resolve assim. Mas a prova está aqui. Uma prova tranquila, curta, porém muito interessante, porque é algo que a gente vê a vida inteira, todo mundo sabe disso daqui, todo mundo já ouviu falar do Teorema de Pitágoras, mas quase ninguém sabe o porquê da validade do Teorema de Pitágoras. E aqui você vem, olha o Teorema de Pitágoras e prova o Teorema de Pitágoras e passa a entender mais profundamente o que é que está por trás daquilo ali. Então isso aqui é já no primeiro semestre do curso de matemática. Então vou mostrar outra coisa para vocês aqui, que vocês já devem ter visto, chamado Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Lei dos Cossenos. Lei dos Cossenos. Isso aqui, quando você tem dois lados de um triângulo e um ângulo, quer calcular o outro lado, você utiliza a Lei dos Cossenos. E a gente vê só a fórmula, uma fórmula grande que assusta lá no ensino médio e não sabe o porquê. Mas está aqui. O teorema está provado aqui no livro do João Lucas. É um teorema até grande, né? Você vê que ele começa aqui. Ele vai essa página toda e termina aqui. Ainda tem um restinho que ele diz assim: este caso é tratado de forma semelhante e é deixado a cargo do leitor para completar a demonstração. Então aqui já está um exercício. O leitor vem, lê a lei dos cossenos e termina a demonstração para ele aplicar o que ele acabou de aprender. Tem a lei dos senos também, que é muito famosa lá no ensino médio. E aqui tem a prova. Essa aqui é a prova da lei dos senos. Então aqui você entende o porquê de valer a lei dos senos. E uma outra demonstração interessante que tem nesse livro é a da área de um círculo. Aqui. A gente vê lá no ensino médio que quando você tem um círculo de raio R e você quer calcular a área desse círculo, é só a gente calcular πr ao quadrado. Onde π geralmente é tomado próximo não, é tomado como 3,14 lá no ensino médio, né? Mas isso aqui é um número irracional, que vai 3,14 e vários outros números depois. E a gente calcula πr ao quadrado e descobre a área do círculo. Porém, por que vale essa fórmula? Então, já no primeiro semestre de matemática, você descobre isso também. São vários porquês. Aí, indo para uma parte um pouco mais avançada da matéria, você vai aprender cálculo, as disciplinas de cálculo. Isso você aprende em engenharia também. Em engenharia eu não sei até que cálculo vai, se é cálculo 2, cálculo 3, ou pega até cálculo 4. Física eu acho que pega até cálculo 4, matemática você pega até cálculo 4. Então, em cálculo 4, você vai aprender a calcular o volume de uma esfera. Então, você lembra da esfera? Você tinha uma esfera.
de raio R e você quer calcular o volume dela. Como é que você faz isso? Utilizando o cálculo que você aprende lá na disciplina de cálculo 4, você vai ver que, deixa eu colocar um eixo aqui, um sistema cartesiano, x, y e z. Você vai ver que, utilizando coordenadas esféricas, basta você fazer uma integral tripla em um determinado conjunto de dθ dr e dφ. Isso você aprende lá, aprende a calcular a integral tripla e você vai ver que dá exatamente 4πr ao cubo sobre 3. Uma fórmula que se utiliza no ensino médio, mas a gente não tem ideia de onde vem. E tem aqui a demonstração utilizando integrais. E integral você já aprende no primeiro semestre de matemática, integral e derivada, só que você aprende integral em uma variável, né? Você aprende esse tipo aqui de integral em uma variável. E em cálculo 4 você aprende integrais, onde você integra retângulos, integra sólidos, você integra em mais dimensões. E aí você consegue calcular a área da esfera. Tá bom? Mas isso aqui é só a superfície. O curso de matemática ele vai muito além. Você explora coisas muito diferentes. Você trabalha com espaços de dimensão n, tipo dimensão 10, 12, 15, dimensão n, qualquer que seja n. Então é algo muito mais geral. Você vê coisas muito mais específicas em álgebra, topologia, geometria diferencial, análise. É um mundo, é um universo. Então não tem matemático que é bom em tudo. Você tem que escolher uma área e se dedicar àquela área, porque a matemática é gigante. Certo? Outra coisa que você vai aprender também interessante é a ideia de velocidade instantânea. Porque no ensino médio você tem aquela ideia de velocidade média, né? Você calcula a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Você pega a diferença entre as posições, a diferença entre os tempos e calcula a velocidade média. Só que no ensino superior você vai ver que você consegue calcular a velocidade instantânea em um determinado ponto, em um determinado instante. Então você tem um objeto aqui viajando. Naquele instante, qual a velocidade daquele objeto? Você tem que utilizar derivada para calcular isso. É como se você pegasse essa mesma fórmula de ΔS sobre ΔT e fizesse o ΔS sobre ΔT indo para zero, né? Você tem essa ideia aqui de pegar a diferença entre as posições, diferença entre as posições e a diferença entre os tempos, né? Então, deixa eu fazer uma figura legal aqui. Você tem a diferença entre uma posição e outra e a diferença entre um tempo e outro. S, T. Aqui eu posso chamar de T2, aqui eu posso chamar de T1. E aí você tem que, posso chamar aqui de S1 e aqui de S2. Que é S2 menos S1 sobre T2 menos T1. Isso aqui seria melhor ser uma reta, né? Porque a gente está fazendo de forma linear. Beleza. Quando você pega e calcula a diferença entre as posições e o tempo, você obtém a velocidade média. Isso aqui você aprende já no ensino médio. Só que assim, você pode estar no seguinte contexto, de estar trabalhando com uma coisa que não é tão linear assim, né? Pode ser algo meio estranho. E você quer calcular a velocidade exatamente neste ponto. Então a ideia é meio que pegar essa fórmula, só que fazer o S2 se aproximar de S1 e o T2 se aproximar de T1. Pois assim você vai conseguir exatamente naquele ponto a velocidade.
daquele objeto. Então, isso aqui precisa de muito mais para formalizar aqui. Eu quis passar só uma pequena ideia, mas tem muita coisa aqui por trás. Se seu interesse é mais no funcionamento do universo e você não liga muito para o que está por trás, no sentido matemático, talvez o seu curso possa ser física e não matemática. Você quer entender ondas, quer entender eletricidade, campo magnético, mecânica, física quântica. Você utiliza a matemática como ferramenta e aprende isso daí. A matemática é mais para aqueles que querem demonstrar, querem saber o porquê das coisas. Outra coisa que eu acho interessante em matemática são curiosidades matemáticas. Por exemplo, você sabia que existem infinitos, um maior que o outro? Por exemplo, você tem a quantidade de números naturais. Você lembra dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Você vai contando até tendendo ao infinito. E os números reais? Você lembra quem são os números reais? Os números reais, a gente pode dizer que são todos os números conhecidos. Então, por exemplo, todos os naturais são reais, 0, 1, 2, assim por diante. Os números negativos, eles são reais. Os números fracionários, eles são reais. Os números irracionais, eles são reais. Números decimais. Então, todo número que você conhece, ele é um número real. Beleza. Só que você concorda que esses dois conjuntos são infinitos? Aqui tem infinitos elementos. Você conta de 0 até infinito. E os reais também são infinitos. Até porque os naturais estão contidos nos reais. Os naturais está contido nos reais. Então, os reais são infinitos também. Certo. Agora, o que é interessante, eu vou utilizar isso daqui para denotar a quantidade de números, certo? Então, a quantidade de números naturais é menor que a quantidade de números reais. A gente consegue provar isso daqui matematicamente. O que é que a gente está querendo dizer aqui? Que existem mais números reais do que naturais. Ou seja, existem infinitos de tamanhos diferentes. Isso é bem interessante, porque a gente pensa em infinito, infinito é infinito. Não, a gente tem um infinito e tem outro. E tem diversos outros também, né? Mas assim, outra coisa interessante é cálculo com número infinito. Isso é um pouco anti-intuitivo, e a gente vê lá no curso de teoria dos conjuntos, mas, por exemplo, se você pegar 2 e elevar a quantidade de números naturais, você vai obter a quantidade de números reais. Isso aqui tem que assumir algumas condições, né? Mas assim, você pega o número 2, e eleva a quantidade de números naturais, você obtém a quantidade de números reais. Então, é uma coisa interessante e muito louca e vai fugindo da nossa intuição. Outra coisa muito louca é: existe a mesma quantidade de números de 0 a 1 que os números de 0 a 100. Você me pergunta, como, Igor? É sério isso? Sim, é sério. Existe a mesma quantidade de números de 0 a 1 e de 0 a 100. De 0 a 1 eu digo 0, 0,01, 0,0005, 0,5, 0,65. Todos esses números de 0 a 1 têm a mesma quantidade que de 0 a 100. Isso é louco, por quê? Porque 0 a 1, né, está contido em 0 a 100. Esse conjunto está dentro desse. Então parece que esse aqui tem mais elementos, mas não, a gente consegue provar. Então, por exemplo, se você pega uma função desse tipo aqui, que multiplica por 100, você consegue provar que essa função é uma bijeção. O que é que ela faz? Ela liga cada elemento de 0 a 1 a cada elemento de 0 a 100 de uma forma única. Tipo assim, ela liga os pontos desse conjunto com esse. Logo, se ela liga um ponto de cá, cada um ponto de cá, significa que a quantidade de números que tem aqui é a mesma que tem aqui. E a gente consegue provar que esses dois conjuntos têm a mesma quantidade de números, têm a mesma cardinalidade.
de uma maneira mais formal, que é um resultado interessante também. Então, no curso de matemática, você vai provar muito as coisas. Você vai pegar uma prova, por exemplo, o professor vai passar uma prova para você. Dificilmente vai ter contas para você fazer, só nos primeiros semestres, matéria de cálculo, coisas assim. Mas geralmente é prove que se, sei lá, x satisfaz uma certa propriedade, então x satisfaz uma outra propriedade. Vou chamar aqui de P1 e aqui de P2. Então você tem que provar, é sempre demonstrando as coisas. Você vai aprender a ser bastante formal. A matemática ela tem um rigor muito grande. Então, por exemplo, lá em geometria plana, no primeiro semestre, você vai aprender o que são postulados, axiomas. Eu posso dizer assim que postulados são coisas que a gente assume como verdade porque é muito primordial, então não dá para provar. E a gente tem que assumir para começar a construir a matemática. Por exemplo, tem um axioma que diz que dado 2 pontos, passa uma reta sobre esses 2 pontos. Isso aqui é muito primordial, você não consegue provar, você tem que assumir que é verdade para construir a geometria. E a matemática ela tem muito rigor. Ela parte do mínimo possível de axiomas, de coisas que a gente assume como verdade, para construir todo o resto. E o resto a gente constrói demonstrando as coisas. Então você vai aprender a pensar com mais rigor. Você vai utilizar a lógica para demonstrar toda uma série de proposições, de teoremas, a partir de poucas coisas que a gente assume como verdade, que são os axiomas. Agora eu quero falar de possibilidades de carreira. Então as pessoas falavam muito, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer engenharia. E nunca pesquisaram, nunca pararam para ver o que é que o curso de matemática pode oferecer para elas. Então, por exemplo, você pode virar docente de nível superior. A gente já sabe que pode virar de cursinho, de ensino básico, mas assim, docente de universidade, que ganha bem, que é uma carreira boa, com benefícios, uma carreira interessante, estável, e ao mesmo tempo que faz pesquisas científicas. Então você vai se aprofundar na matemática, vai produzir resultados novos. E essa é a carreira que eu estou trilhando, né? Estou construindo minha formação para chegar neste ponto aqui. Eu quero ensinar em universidade e contribuir para a matemática. Eu espero brevemente aí estar podendo fazer isso. Você pode também, aqui você desvia um pouquinho da matemática, mas o matemático pode atuar como cientista de dados, como também engenheiro de software. Aqui, cientista de dados é meio que quase a mesma coisa que analista de dados. Tem também engenheiro de dados, né? Tudo nessa área aqui. Tem a parte de engenheiro de software, programador de sistemas, esse tipo de coisa. E tem a galera também que trabalha no mercado financeiro. E assim, isso aqui são áreas que só crescem, são áreas do presente, são áreas que pagam bem. Então, é um curso com possibilidades. É um curso que ele não fica atrás de outros cursos, não. As pessoas acham que fica, e não. Tem muita possibilidade para matemático e com bons salários, podendo ter uma boa qualidade de vida. E outra coisa que eu acho muito importante é ampliar a sua capacidade de compreensão. Você vai perceber que você vai operar com muito mais lógica, você vai conseguir pensar melhor nas coisas, você vai desenvolver um senso crítico legal com a matemática. Sua mente vai ficar mais analítica para a resolução de problemas. Você vai começar a achar outras coisas fáceis. Se eu estou aprendendo isso daqui, que me exigiu tanto, eu consigo aprender qualquer coisa. Então traz autoconfiança também. E é muito interessante essa ampliação de mente, de perspectiva que você tem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quis apresentar um pouquinho
Espero que eu consiga motivar alguém a querer trilhar essa carreira, que é uma carreira muito bela, a matemática é muito linda. E se você gostou, eu peço que você compartilhe com um amigo que pode estar confuso e esse vídeo pode acabar ajudando. E assim, eu te vejo lá no próximo vídeo. Um grande abraço.